Fala, gente, Rian da Igreja Relevante aqui e a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast. Então, se você está chegando, já vou te convidar para você se inscrever no canal, você já deixar o seu curtir aqui nesse vídeo para que essa ferramenta ela alcance mais pessoas. E hoje eu estou com um convidado que é missionário, é pastor, é empresário, é designer, é pai, é filho, sou o Espírito Santo. Eu tô com o pastor Carlos aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a comunicação, as mídias impactam diretamente em missões e na pregação do evangelho através das redes sociais. Mano, obrigado por você ter vindo, obrigado por participar. Se apresenta um pouquinho, fala quem que você é, depois de eu fazer essa apresentação toda. Esqueceu de falar que eu sou jogador, mano. É verdade, jogador. Então, Carlos, né, como você falou, tenho 28 anos, fazer 29. Minha esposa, Francisca Regismara, se ela ouvir isso, ela vai ficar doida, hein, velho? Falei o nome dela completo, não Vai pode. fazer um recorte agora, só desse pedacinho. Tenho 2 filhos, sou pastor, família vitoriosa, também pastoreei em Fortaleza. E minha profissão é design, cara. Além de muitas coisas que eu faço aí, mas a minha profissão raiz que eu comecei ali foi com design. Design gráfico, abri gráfica, né, física. E ali eu fui evoluindo de acordo com que as demandas foram aparecendo. Entendi. E mano, dá pra conciliar profissão com ministério? Dá, mano. Dá. É difícil, mas dá. Tem vários desafios, né? Porque o ministério ele demanda bastante do seu tempo, da sua dedicação. Só que acredito eu e muitas pessoas também que para nós nos mantermos no ministério hoje é muito importante você ter ali uma profissão que lhe dê uma base. Talvez que não seja talvez toda a sua renda, dependendo de qual o seu vamos dizer assim, qual a sua intencionalidade no chamado, né? Se Deus está lhe chamando ali para o integral 100%, aí não tem o que fazer, você vai ter que abrir mão de muita coisa mesmo. Mas se você tá num processo, numa transição ali, você ter uma profissão é muito importante. Então, o que me ajudou hoje, o que me impulsionou para o meu chamado foi a minha profissão, por incrível que pareça. É o que me dá liberdade, é o que me dá a condição de eu poder pastorear de qualquer lugar. Design gráfico é uma profissão, não vamos nem botar do futuro, é do agora, né? Então, todas as empresas precisam de um design gráfico, todo movimento precisa de um design gráfico e toda igreja precisa de um design gráfico. Então, o design, ele me impulsiona para o meu ministério, porque ele me dá liberdade para poder trabalhar de qualquer lugar e o que eu preciso para o meu ministério é trabalhar de qualquer lugar, porque eu preciso estar ali disponível para atender pessoas, para cuidar de gente. Então, dá para conciliar, dependendo do que você trabalha ou do que você faz, eu tenho como profissão. A gente entende que o nosso chamado ele não vai custar muito, ele vai custar tudo. E o custar tudo, às vezes, é a gente mudar a nossa forma de viver ali, né? Sim. Não ter mais aquela vida cotidiana, o dia a dia. E hoje a gente entende que as profissões, elas têm... Um jovem hoje, ele transita muito fácil por profissões, né? Então, hoje... às vezes a pessoa faz uma faculdade, mas ele acaba nunca atuando naquela área, vai para outra, enfim, mudou muito. Antigamente o cara fez administração, ele vai morrer administrador. Ele vai ficar lá a vida toda dele. Tem uma frase que é muito interessante, que você disse que depois que você saiu do seu primeiro seminário de missões, você falou, não, eu preciso ir para uma faculdade. Sim. E isso é interessante, porque você entendeu que de fato, para você servir com maior excelência a Cristo, você precisaria ter uma estrutura ali acadêmica, conviver com pessoas, ter uma profissão para te proporcionar mais recursos, e isso ajuda, de fato, acaba sendo essencial. E é interessante que a gente fala de mídias e comunicação o tempo inteiro na Igreja Relevante, porque a gente entende que para ser relevante, esse departamento, essa área, é um alto-falante. Sim. Ela vai pegar a palavra, a mensagem que está sendo pregada, e ela só vai amplificar de forma criativa, com a tecnologia, para que as pessoas cheguem. Hoje, nós temos poucas igrejas que têm uma estrutura, um ministério, um departamento de comunicação muito forte, muito definido. Sim. E a minha pergunta é, sem recursos,
sendo missionário. Dá para estruturar uma coisa assim? Dá. Cara, tem aquela velha frase, né? Quando você quer, você faz acontecer. O problema, acredito que de muitas pessoas, não vou nem dizer da igreja, é nosso. É de só querer fazer quando tá no muito. Já ouviu aquela frase? Porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar muitas pessoas. Não, você não vai, porque se você não fazia com um pouco, você não vai fazer com muito. Por isso que Jesus já foi bem enfático. Se você fizer no pouco, vou lhe colocar no muito. Porque sabe que não faz, não vai fazer. Você pode estar com a igreja mais estruturada, mas se você nunca fez e nunca se sacrificou ali, você não vai ter valor aquilo que você faz. Então, quando eu comecei com mídias lá atrás, fazer os primeiros design gráfico, CorelDRAW, PowerPoint, sabe? Não, eu não sou do CorelDRAW, o CorelDRAW já é avançado, eu sou do PowerPoint. Aquelas apresentações bem... Então, fazia vídeo com aquilo dali. E já era um sucesso pro pessoal, né? Nossa, que diferente esses vídeos, essas imagens. Fazia design dentro do PowerPoint, para você entender o nível da gambiarra. Mas fazia acontecer. Por quê? Porque havia um desejo no coração de comunicar. Então, a igreja ou o ministério ou a pessoa, né, que tem a intenção de fazer, que ela acha que não tem muita coisa, mano, você olha para um celular desse aqui, que todo mundo hoje tem um celular razoável que consegue fazer muitas coisas. Você não vai ter uma qualidade absurda como outras ferramentas, mas você vai começar, vai dar o primeiro passo. Aí você vai clareando, vai aprendendo, vai tendo a necessidade. Porque vamos pensar tecnicamente. Um iniciante em design gráfico, ele não precisa ou ele não consegue usar um Photoshop. Ele não vai consegue ter a habilidade para isso. É uma ferramenta que não está ao nível dele. E está tudo bem. Ele precisa realmente usar as ferramentas básicas, vamos ser mais claros, seja um Canva, seja um Figma, um Pinterest ali que tem as informações já claras, você pega, edita e vai, mas você comunica. E é muito importante você começar, porque senão você nunca vai conseguir já chegar de cara no alto nível, no alto padrão. E é interessante que isso a gente esbarra depois um problema que eu quero conversar com você, que é o perfeccionismo. Sim. Eu falei num episódio que o perfeccionismo nada mais é do que uma necessidade de aprovação enrustida ali. Sim. Você precisa ser aprovado pelos outros e esse medo de não ser aprovado faz você alterar aquela arte, aquele vídeo, né? E aí você não sai do lugar. E é interessante que ninguém começa dirigindo uma Ferrari. Sim. Você tem que aprender ali com o Ninho, com o Mobzinho, na autoescola. Conforme você vai pegando o macete do dirigir, você vai desenvolvendo. E isso não muda o fato. Mas sabe o que é interessante? É que hoje um Canva da vida, ele entrega níveis profissionais absurdos. Absurdos. Até mesmo coisas que o Photoshop, às vezes a gente suava para fazer no Photoshop, e hoje com 2 cliques a gente consegue fazer. Pensando nisso, hoje, você acha que o fato dessa geração ter muito acesso, isso acaba sendo um problema para elas desenvolverem esse ministério, essa área dentro das igrejas? Sim. Eu só quero abrir um parênteses para falar sobre uma coisa, sobre começar. O interessante é que no Jesus Conhecido, para quem já conhece, quando eu fiz a primeira logo do Jesus Conhecido, cara, eu fiz o nome Jesus Conhecido com uma hashtag. Só a hashtag e o nome Jesus Conhecido. E aquilo para mim rodou. Depois veio outra logo que eu melhorei um pouquinho. Rodou de novo. Depois veio outra. Então, entrando nesse gancho que você falou, quando você não dá o primeiro passo, quando você não começa, você nunca vai chegar lá na frente no lugar que você queria ou desejava anteriormente, né? Então, você tem que dar esse primeiro passo para gerar. Gerar é uma semente que você joga ali na terra e vai acontecendo naturalmente. E nas mídias é do mesmo jeito. Eu esqueci a pergunta que você fez. A questão da facilidade, né? Hoje em dia a gente tem muita gente tem muito acesso. O cara já nasce, a criança já nasce com 14 Pro Max na mão, cara. E trava. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que eles olham para a complexidade e para o todo e trava no que é básico, no que é simples. Porque ele vê, por exemplo, o seu padrão,
Ela, não, porque o padrão do Rian é esse, então eu não consigo chegar nesse padrão do Rian, e eles travam ali. Então, o problema da quantidade de informação que a gente tem é que a geração atual, ela não consegue mais canalizar. Ela não consegue mais ir ali pelo passo a passo. Ela quer dar um passo acima daquilo que ela não tem capacidade ainda. E trava. Porque são tanta informação, é tanta coisa. Vou dar um exemplo clássico. Que é comum, pessoal, tudo de mídia que está vendo esse podcast aqui. Você entra na timeline do Canva. Se for um cara que não entende de nada, ou que está nos primeiros passos, naquele primeiro contato ali, ele já se assusta. Porque é muita informação para ele. Ele não consegue chegar. O que é que ele precisa? Ele precisa de uma imagem do feed e ir ali, e editando de pouquinho em pouquinho. Não, ele olha para aquele todo e ele congela. É muita informação para ele, né? Então, eu vejo que isso acontece hoje na igreja. Cada dia que passa, ao mesmo tempo que a geração, ela tem toda a comunicação aqui na mão, mas ela é mais difícil de ela garimpar, sabe? Aquela pegada raiz ali, de eu vou lá e vou fazer do zero, vou tentar sozinho. Então, nós somos uma geração que cada vez mais quer pré-pronto. É tanto que os packs de Canva aumentam cada dia mais. Por quê? Porque a galera quer sempre cada dia mais pré-pronto ali. Quanto mais... E o problema não é o pack, o template ali já pré-pronto. O problema não é isso. O problema é que virou até um fast food ali das redes sociais. É isso que eu ia dizer. É quase um miojo das redes sociais, entendeu? Exatamente. 3 minutinhos, acabou. Não tem problema. Eu acho muito prático. Eu uso e ao mesmo tempo eu disponibilizo. Só que a questão é, até que ponto eu tô me disponibilizando a aprender ali devagarinho, entendeu? Desenvolver até uma hora, desenvolver algo que saia de mim. Sabe aquela sensação que você olha e fala assim, caramba, eu fiz isso daqui. Tem um negócio que eu falo, que tem muita gente que questiona assim, eu não sou criativo para fazer essas coisas, eu não dou conta. E eu sempre falo o seguinte, que criatividade é a arte de combinar. É a sua capacidade de você absorver um repertório, várias coisas diferentes e combinar. Então, não tem problema você ter um template pronto ali, utilizar ele. O problema é quando você não consegue sair daquilo. É importante você ir para um lugar de você criar a autonomia. E a autonomia, ela só vem com repetição, ela só vem com conhecimento técnico, ela só vem quando você senta na cadeira ali do aprendiz, do discípulo para se desenvolver. Porque se você não for para esse lugar, você não consegue desenvolver criatividade. E o mais interessante, que eu acho que uma das coisas mais maravilhosas, é que o primeiro nome de Deus na Bíblia é o Criador. Então é aquele que cria. Então se ele cria, ele tem nele, no seu caráter, criatividade. E ele coloca isso em nós. E uma vez que nós também carregamos isso, nós podemos desenvolver isso também. Então eu vejo que Deus está chamando as pessoas dessa área, Ministério de Mídias, Comunicação, influencers cristãos, designers, para se despertarem, para buscar primeiramente em Deus a criatividade, mas ir para esse lugar de discípulo, de se desenvolver e aprender a sair desse básico e se desenvolver mesmo. Ser estruturado, ser bem fundamentado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que hoje os missionários sofrem por não terem se adaptado às profissões do futuro, que no caso são de agora? Muito, muito, cara. A gente tem uma geração de missionários muito atrasados, né? Então eles acabaram que se acomodando, né? Não foram se atualizando. E os sinais foram dando, né? Quem estava ali atento aos sinais da tecnologia e do avanço, viu que as coisas iam melhorando para aqueles que se posicionassem primeiro, né? Então hoje o missionário sofre por quê? Porque a gente tem 2 cenários, que é o cenário de uma igreja doente, que olha para o missionário e vê o missionário apenas como pedinte, que é o cara que fica pedindo dinheiro, né? E nós temos o outro cenário, que é realmente o missionário acomodado. Tem o missionário legítimo, que está trampando? Tem. E tem o missionário acomodado. Tem a igreja que não aguenta mais ficar só mandando recurso, que acha que está sendo tapeada? Tem. Mas também tem a igreja que abençoa e manda.
Então a igreja meio que, não vou nem colocar a igreja de Cristo, vou colocar a organização, tá? Que a igreja de Cristo, ela é santa. Mas a instituição, ela acabou meio que se perdendo no tempo, e os missionários procrastinaram nisso, porque eles poderiam ter se atualizado. Hoje você vê um design gráfico, ele se mantém de qualquer lugar do mundo. Hoje existem plataformas. Hoje existem que plataformas que financiam o cara para o cara fazer o trabalho. Só que o fato de se acomodar fez com que ele falasse assim, não, vai mandar de qualquer lugar. Enquanto a gente tem milhares de jovens no Brasil, ganhando muito dinheiro só para ficar na frente de uma tela gravando alguns conteúdos. E o missionário tem um conteúdo interessantíssimo. E aí eu ia puxar esse gancho. E é interessante, cara, que assim, se não só os missionários, mas os jovens, os pastores entendessem isso e fossem, e eu oro para que isso aconteça, se eles fossem, eu oro para que realmente eles vão para esse lugar, eles têm uma ferramenta enorme para fazer isso acontecer. Enorme. Porque a capacidade de alcance que essas ferramentas têm, hoje quando a gente olha para meus seguidores, eu sempre falo, cara, parece poucas pessoas diante de uma internet. Mas a gente não consegue colocar 1000 pessoas no espaço, às vezes. É isso que eu falo, sabe, Rian? Congela quando você vê a magnitude que as coisas vão se acelerando. Aí aqueles que acham que tem pouco, eles se sentem travados ali. É como se ele estivesse sendo sufocado. E, na verdade, agora é a hora da gente... Ser impulsionado aí para esse lugar. Olhar... como eu digo, não é desejar o que o outro tá lá, mas cara, se eles estão chegando lá, por que eu como filho de Deus não consigo chegar lá, não consigo me projetar para aquele lugar? Porque é um cenário que está financiando muita gente. Hoje as mídias tá financiando muita gente, e o missionário que está no campo, ou vamos dizer, o cara que está ali vivendo o seu chamado, se ele se posicionar nisso e reservar 2 horas do dia dele. Se um missionário reservar 2 horas do dia ou para desenvolver uma profissão do futuro ou para produzir conteúdo, ele nunca mais vai precisar perder dinheiro, porque ele está num ambiente que está tendo visibilidade. Sim. E as pessoas vão apoiar a causa, vão apoiar o projeto. E aí você não vai precisar mais ficar fazendo rifa, ficar fazendo sorteio, porque... não tô dizendo que não pode, seja legítimo, mas você consegue potencializar ainda mais. E se você for para esse lugar ainda de produzir conteúdo e desenvolver essa profissão, essa habilidade, aí você consegue se manter, e a igreja ela pode continuar honrando e semeando a vida do missionário. Só que aí o missionário consegue ir para um lugar de mais dignidade. Sim. De cuidar da saúde, cuidar dos filhos, da família. Porque hoje o que mais acontece é o missionário, ele gasta 10 anos da vida dele, e aí ele mata a família e ele tem que voltar do campo, embora para casa, para poder começar do zero, para poder recuperar a família, o filho que se frustrou, a esposa que se frustrou. Então, cara, se não voltar agora, talvez não, nós já estamos atrasados, né? Comparado a muitas pessoas que estão na frente, mas ainda estamos em tempo, entendeu? De olhar para as mídias sociais e olhar com uns bons olhos, porque tem um povo totalmente deturpado que está usando e usufruindo de tudo, e sendo que nós, como filhos de Deus, e como você falou, cara, o nome de Deus, a primeira coisa é a criatividade. Quando Deus criou tudo, ele criou tudo do nada, saiu tudo dele. Quando ele nos cria com suas próprias mãos, que ele nos marca com suas próprias digitais, ele está colocando em nós a essência que é dele. Quando ele sopra o fôlego de vida em nós, quando ele fala para Adão e fala assim, olha, você coloca os nomes nos animais, eu vejo Deus dizendo assim, ó, trabalhe a sua criatividade. Porque eu criei tudo a partir de mim, agora você dá os nomes a partir de você. Então as mídias sociais, as artes, o design gráfico, é uma forma de nós comunicarmos a Deus através da criatividade, é a 7ª arte. E a 7ª arte, os estudos diz que é o que vai meio que, não é governar, mas é o que vai ali projetar os próximos anos. Então, se a igreja não estiver envolvida na 7ª arte, quem vai projetar os próximos anos? Quem vai sinalizar os próximos anos? Então, nós temos que entrar. Hoje a gente vê a igreja mais engajada
entrando ali na sétima arte, na comunicação e tudo, mas a gente precisa ir com mais. Levantar mais soldados. Mais intencionalidade. E aí é interessante, cara, que às vezes a falta de conhecimento trava as pessoas, né? Hoje o próprio YouTube ele paga. Entendeu? O próprio TikTok paga por você produzir conteúdo. Então, não é só ofertas de igrejas que entram, não é só a sua profissão que você está se posicionando ali, mas aí os próprios anúncios. E quando você percebe, você consegue ali viver bem e viver com dignidade através de um trabalho honesto, produzindo conteúdo, mostrando, evangelizando, discipulando e pastoreando através das redes sociais. Mano, partindo para o final aqui. Deixa uma palavra pra galera que é da área de mídias de comunicação ou tá começando o ministério e não sabe por onde começar, o que fazer. Dá uma palavra aí de ânimo. Então, pessoal, eu sei que talvez por você já estar participando ou vendo esse YouTube, esse podcast, você já seja um forte candidato a ser um desses soldados que nós estamos falando aqui para se levantar nessa geração. Primeiro você precisa identificar, né, qual das áreas, qual das frentes na mídia e comunicação que você gosta mais ou se identifica. Mas o que eu quero aconselhar a vocês abracem tudo que aparecer de mídia, de rede social, seja um Instagram da igreja, seja fotografia na igreja, seja design gráfico da igreja. Tente ser o mais completo possível, porque no campo missionário, muitas das vezes só vai ter você e o seu celular. Então, quanto mais você se envolver, quanto mais você se permitir aprender várias frentes, melhor você vai se desenvolver até você pegar uma e se aperfeiçoar nela, que é aquela que você gosta. E não parem, porque as coisas estão toda hora evoluindo, os mecanismos, os meios estão toda hora evoluindo, e se você parar, você não vai conseguir acompanhar mais. Então, continue fazendo, continue se dedicando, mesmo que você não goste, mas continue produzindo, até você chegar num lugar de muita perfeição e qualidade e excelência, que é aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, né? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente colocar as mãos, dá o nosso melhor. Então, a minha orientação, a minha palavra de encorajamento a vocês não parem, não desistam, continuem. Obrigado, mano, por participar. É uma honra mesmo te ouvir e ver o que Deus tem feito. Amém. Através do seu pastoreio, através da sua vivência missionária e através da sua profissão. Para você que está assistindo esse episódio, nós também temos um pack de Canvas, templates. Às vezes você não sabe por onde começar, o miojo. Você não sabe por onde começar nas mídias sociais da sua igreja. Então a gente vai deixar o link aqui para você dar uma olhadinha e você conhecer um pouco mais do nosso projeto. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser impactadas quando você pegar esse conteúdo, compartilhar com o seu time de mídias da sua igreja, seu ministério. Eu tenho certeza que Deus tem muito, porque Deus é um Deus criativo e em você carrega a criatividade. Deus abençoe.